Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo 646. Então, aqui nós vamos para a pergunta 1002. A pergunta 1002. Sequência do vídeo 646. E Allan Kardec faz a seguinte pergunta assim, olha só para você ver que maravilha. Que deve fazer aquele que em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe nesse caso arrepender-se? Uma pessoa assim muito perversa, que durante toda a sua existência ele cometeu atrocidades. Ele foi muito egoísta, muito orgulhoso, muito invejoso, sem paciência, uma pessoa explosiva. Tem pessoas que são tão explosivas, são tão alteradas, que elas já tiveram 3, 4 tipos de infarto. De tão nervosas que são. Jesus amado, enfia a cabeça dentro de um refrigerador e deixa a cabeça virar um picolé. Sabe por quê? Porque o muito que você vai desfrutar depois daquele nervosismo vai ser de algumas obstruções de artéria, aneurisma cerebral, né? E se você ainda sobreviver, dê graças a Deus. Mas a maioria sucumbe. E se você se sucumbe numa situação dessa, umbral é garantido. Pelo menos o umbral está garantido. Ah, mas Paraíso, que Paraíso? Paraíso é a única cidade que a gente mora, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, CEP 37.950.000. Porque não pensa que você vai encontrar paraíso de lá, você não vai encontrar paraíso de lá, não. E aqueles espíritas, gente, que eu encontro, que eles dizem assim: acima de São Sebastião do Paraíso, existe uma colônia cujo nome chama-se Colônia São Sebastião. Eita, meu Deus do céu. Eu respeito. Mas a única colônia que nós conhecemos no Brasil que possui esse nome é a colônia. Essa colônia encontra-se acima do Rio de Janeiro. Colônia São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi fundada por portugueses bem antes do Brasil ter sido, eles dizem assim, descoberto, né? Vamos dizer colonizado, né? Fica melhor assim, né? Bem antes do Brasil ter sido colonizado. Foi construído pelos portugueses, colônia São Sebastião do Paraíso. Mas que acima de São Sebastião do Paraíso nosso aqui, não existe colônia São Sebastião não, viu? Vai tirando esse conceito errôneo da cabeça, porque isso aí é equivocado. Mas acima do Rio de Janeiro não existe nosso lar? Mas quem disse que nosso lar está acima do Rio de Janeiro? Segundo consta
nosso lar está acima de Petrópolis. Agora, Rio de Janeiro e Petrópolis tem uma diferença muito grande, né, gente? Tem uma diferença muito grande. E outra, cada uma encontra-se num nível evolutivo. Observemos em que dimensão encontra-se nosso lar. Não é acima dos edifícios do Rio de Janeiro, não. Não sei quantos mil metros, não sei quantos quilômetros de distância acima de Petrópolis. Então, muitos seres, olha só, que se deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar. Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se. Como eu estava dizendo, existem pessoas perversas aqui no corpo físico. Vamos pôr, 80 anos. Viveram 80 anos perversos. De repente aparece-lhe um câncer. Aparece-lhe um câncer. A pessoa se transforma num doce. A pessoa quer ajudar a instituição de caridade, a pessoa quer construir isso, quer construir aquilo. Como se fosse uma barganha. Eles querem barganhar com a espiritualidade maior. Eu tenho condições financeiras. Apiade-se de mim aí, por favor. Me dê mais uma oportunidade. Conceda-me essa oportunidade. Será que isso é suficiente? Ele se arrepender ali no momento da morte? É engraçado que antigamente, eu não sei se hoje existe, 2021, não sei se existe, diz que as pessoas ali no leito de morte, diz que as pessoas encarnadas, amigas, acendiam a vela, punham na mão daquele que estava prestes a morrer. E ele ficava ali agonizando, agonizando. E chegava o padre e ele se confessava. E depois que o padre lhe perdoava, apagava-se a vela e ele também morria. E o padre dizia: ele acabou de morrer porque ele se confessou, foi perdoado todos os teus defeitos e nesse momento ele encontra-se nos braços de Deus. Eita, povinho tonto, gente. Eita, povinho tonto. Não é? Se fosse assim, seria a coisa mais fácil do mundo, né? Então, não ajuda aquele arrependimento. Mas você há de convir que ele levou uma vida toda praticando o mal. E que ele vai ter que se acertar com todos os teus algozes. Ele vai ter que se acertar com todos eles. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Vai lhe ajudar o fato dele ter, se arrependido. Porque o primeiro ato é se arrepender. Mas será que depois que ele deixa o corpo físico, mesmo tendo se arrependido, a hora que ele cai na mão daqueles os quais ele prejudicou, será que ele pensa em pedir perdão? E pensa em pedir uma trégua para poder reparar os débitos cometidos para com eles? Com aqueles? É meio difícil.
Porque em meio à dor e o sofrimento, a pessoa não pensa mais nada que na dor, que no sofrimento. E a dor e o sofrimento tem a extensão a qual nós damos a ela. Nós é quem damos a dor e o sofrimento a extensão que ela possui. Então, não basta se arrepender. Ajuda. Ajuda. Mas não pensemos que nos livremos de todos aqueles que nós prejudicamos, que não. Nós necessitaremos retornar milhares de vezes juntamente àqueles para que possamos saldar os nossos débitos de vidas passadas. Não é assim que as pessoas imaginam, não. Resposta: o arrependimento lhe apressa a reabilitação. O arrependimento lhe apressa a reabilitação. Mas não o absorve. É isso que eu queria dizer. O arrependimento não lhe o absorve. Padre, eu me arrependi. Você se arrependeu, meu filho? É o que basta. Está perdoado. Comunga-se, contribui aqui para o caixinha da igreja, porque o negócio aqui não está fácil. Você está perdoado. Será que é só assim? Será que é só isso? Se fosse só assim, gente, Deus teria cometido uma das maiores atrocidades nos universos. Você entendeu? Porque eu mato milhões de pessoas numa existência. Depois, no final da minha vida, eu me arrependo. E deixo o corpo físico e sou absorvido. Porque me arrependi. E aqueles que eu prejudiquei, que se dane. Não. Aí vem na lei de causa e efeito, de ação e reação. Eita! Aí é que o milho de pipoca vai pular na panela mesmo. Aí não adianta cramar. É a ação e reação. A lei de causa e efeito. Não existe nada por um acaso. Olha só para você ver, ó. O arrependimento lhe apressa a reabilitação. Ajuda. Mas não o absorve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. É óbvio. Tudo que ele vê à sua frente encontra-se obscuro devido àqueles atos cometidos. O seu futuro lhe abre graças ao perdão e à reparação, graças à expiação e aprovação. Caso contrário, não adianta nada. Caso contrário, não adianta nada. Adianta
na seguinte condição, como aqui os bons espíritos disseram: o arrependimento lhe apressa a reabilitação. Você entendeu? É como, por exemplo, uma pessoa que vai tirar uma carta, uma CNH. Então, ele toma ali algumas aulas, ele tem algumas aulas ali com o instrutor, 10 aulas com o instrutor. Vou tentar explicar assim para você entender mais fácil. Mas ele, como tem um membro da família dele que tem uma moto, ele pede para o membro da família lhe fornecer algumas aulas extra. E o membro da família vai e lhe fornece umas aulas extra. E o membro da família lhe ensina 80%. Que as 10 aulas com o instrutor ele não aprendeu. Quando no dia da prova, o instrutor pensa assim: esse aluno vai ser reprovado, porque eu não ensinei isso, isso e isso para o aluno, porque o interessante é o aluno ser reprovado. Porque se o aluno for reprovado, eu ganho na reprova e muitas pessoas também saem ganhando na reprova. Analisem isso aí, justiça. Eu ganho por ele ser reprovado e muitos saem ganhando também. Só que o aluno passa. O instrutor pensa assim: por que ele passou? Eu não ensinei isso a ele. Aí o instrutor chega e lhe pergunta: mas você passou? Eu não te ensinei essas técnicas? Não, mas o meu pai me ensinou. Pronto. Desmoralizou o professor, o instrutor. Agora você viu que se o pai ou aquele familiar daquele aluno não recebesse, não tivesse aquelas aulas com aquele com aquele pai, com aquele amigo, parente, ele teria sido reprovado? Porque o instrutor, por covardia, não o ensinou. Então é o que aqui está escrito: o arrependimento lhe apressa a reabilitação. Então, o aluno, ele se reabilita com maior facilidade, mas não absorve. Ele não está absorvido. O pecador não está absorvido. Porque você me confessou todo o pecado, você está perdoado. Mentira. Você continua com os mesmos pecados. Só que pelo fato de você ter pedido perdão, ou melhor, por você ter se arrependido, você está mais propenso à reabilitação. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais lhe tranca. É óbvio que aquele futuro pleno, alçar-se o voo na direção da plenitude, ele não consegue enquanto ele não quita todos os teus débitos mediante os teus algozes, os teus inimigos de vidas passadas. Não adianta, gente. É lei. E graças a Deus que é lei divina.
não é lei do homem. Graças a Deus. Que a lei divina não é capenga, a justiça divina não é capenga como a justiça da terra. Porque se fosse, nós estaríamos perdidos. Então, nós vamos para o próximo vídeo, até porque eu tenho agora um compromisso com o meu amigo que encontra-se hospitalizado na UPA. Vou buscá-lo e depois eu vou retornar os vídeos. Estou lhe dando satisfação nesse sentido, porque eu lhe considero muito bem.